É, como é bom brincar. Gostoso. Você tem alguma memória boa da sua infância, assim, de brincar? Muitas. Todas as brincadeiras de rua, de interior, todas. Rouba-bandeira, esconde-esconde, pega-pega, queimada, Taco. tudo. Ai, eu amava jogar taco. Taco eu nunca joguei. Eu vi o Sério? pessoal jogando, eu nunca aprendi. Nossa, é muito, muito legal, assim. Então, são muitas memórias boas que a gente guarda, né? E essas memórias também fazem parte da gente, porque os nossos pais muitas vezes estiveram com a gente brincando, incentivaram a gente também a brincar, né? Vovó, vovô, enfim. É muito importante que a criança se fortaleça, né? Nas suas memórias, brincando também. E a gente vai falar sobre isso hoje com a terapeuta ocupacional Bruna Tavares. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo jóia. E vamos falar um pouquinho, né, dessa importância de brincar dentro do desenvolvimento da criança, que é super importante, né, Bruna? Fala um pouquinho pra gente. E é essencial. Muitas vezes a gente acha que é normal a criança brincar, mas a gente sabe que muitas crianças são privadas do brincar. E brincar é exatamente isso, é ter memórias. Então, quantas vezes a gente não para no nosso dia para pensar o quanto a gente já brincou lá atrás? E o que a gente não para pensar é exatamente que o brincar de hoje da criança vai fazer com que ela se torne um adulto independente, com autonomia, tenha boas relações com as outras pessoas, então no trabalho. Então, não é só o agora para a criança, é a longo prazo. Todo tipo de brincadeira, por exemplo, estimula alguma parte cerebral da criança no sentido dela depois se desenvolver mais pra frente? Por exemplo, na hora dela brincar de loja, vou brincar de lojinha. Então ela aprender ali a questão financeira. Toda brincadeira traz um aprendizado? Toda brincadeira é super funcional para a criança. Então a gente sempre brinca, não é brincar por brincar, é brincar com uma função. Então, o brincar, assim como a fase do ser humano, a gente passa por etapas de desenvolvimento. Então, a gente sempre pensa no desenvolvimento como um todo, da parte motora, da parte cognitiva, da parte social, da parte afetiva também. Então, a gente está brincando e está estimulando a atenção, a concentração, a capacidade de resolver problemas, lidar com a opinião do outro, troca, o compartilhar. Então, tudo isso vai interferir no dia a dia. Então, a gente brinca muitas vezes com a criança pensando lá na frente. E se a gente não brinca, a gente não consegue observar aonde está a dificuldade da criança. E aí a gente vai deixando passar e a criança que precisa de um acompanhamento acaba não tendo, muitas vezes porque a gente não se dedica ao brincar. Ah, legal. E brincar, né? Brincar é realmente, assim, só diversão ou você acha que tem alguma obrigatoriedade nisso? Essa é uma pergunta muito boa, porque muitas vezes nós adultos encaramos o brincar como uma obrigatoriedade. E não tem que ser assim. Tem que ser algo muito natural para o adulto sentar e brincar com uma criança. A principal ocupação da criança é o brincar. Então a gente fica, a criança pede atenção o tempo todo, quer brincar o tempo todo, mas é a ocupação dela. Então, se é a ocupação dela, tem que ser algo leve e divertido. A gente não pode ordenar que a criança sente e brinque e que se torne uma obrigatoriedade. Então, a gente precisa que você, adulto, acabe determinando um tempo do seu dia para brincar com essa criança. Porque tem que ser algo na rotina da criança, introduzido naturalmente, sem ser uma obrigatoriedade. Porque senão vai ficar algo muito maçante para a criança e ela vai se recusar. E muitas vezes ela não vai querer mais brincar. Tem uma idade certa para começar a brincar, estimular a criança? E alguma idade para ela ter que falar, chega, já acabou a brincadeira? A criança começa a brincar desde o início da sua vida. Então, do 0 até a vida adulta, a gente brinca. O que acontece é que a gente vai brincar de formas diferentes durante a vida. Então, a criança vai passar por um processo de amadurecimento do brincar também. Então, ela vai brincar sozinha, ela vai passar por uma fase que ela vai brincar com o seu próprio corpo, quando ela é bebezinha, ela vai perceber mais o outro, vai brincar com o adulto, vai começar a interagir. Então, ela vai brincar desde os 0 dias de vida até a vida adulta. A gente esquece, mas o adulto também brinca. A gente adora quando vai fazer uma queimada, um negócio, a gente vira criança de novo, né? Até as nossas brincadeiras aqui, né? Parece que a gente tá voltando sempre na infância, né? Brincar realmente faz parte, assim, da vida, né? Então, acho que é um momento que ele fica marcado, acho que desde as memórias que você construiu lá atrás, né? Até os dias de hoje. E a gente tem um vídeo pra ver, né? Falando de brincadeira. Vamos assistir, então? Olha, Babi, eu vou te falar uma coisa, brincar não tem nada melhor, né?
rapidinho pra gente, né? Esse espaço é o espaço dos atendimentos que eu faço com crianças. Certo. Então, e a gente usa o brincar nos atendimentos com as crianças justamente para estimular as habilidades motoras, as habilidades cognitivas. Então, todas as dificuldades que a criança tem, a gente estimula brincando. E na sala, a gente tem esse monte de brinquedo, esse monte de recurso, justamente para se tornar algo leve. Não adianta eu sentar na sala com a criança em frente a uma mesinha que ela não vai sentir prazer. E brincar é sentir prazer. A criança precisa sentir prazer para conseguir desenvolver todas as suas habilidades. E ali a gente usa todos os estímulos possíveis para brincar. Então a terapeuta brinca junto também. É bom que você brinca todo dia, então, Todo né? dia. Assim, acho que uma das culpas que a gente tem como mãe, né? Acho que a Kelly também já deve ter passado por isso, é a falta de tempo, né? Às vezes a gente não consegue ter aquele tempo de sentar, de brincar. E a gente gostaria de ter esse tempo com os nossos filhos. Existe, por exemplo, um tempo mínimo ou um tempo máximo que a gente pode sentar para brincar que já vai ser válido, por exemplo, ali com a criança? O que a gente precisa tirar da nossa cabeça é que a gente precisa determinar um tempo para algo. Às vezes, aproveitando aqui o programa, fazer uma receita. A receita da pizza que vocês fizeram é uma receita ótima que você pode fazer. É uma maneira de brincar. O brincar não é você ter o brinquedo mais caro, é você estar com a criança realmente com ela ali, 100% dedicada a ela. É dar atenção, brincar, disputar, você entrar no mundo da criança e não fazer com que a criança entre no mundo do adulto, que é o que a gente faz muito hoje em dia. A gente não tem tempo e a gente quer inserir a criança no mundo do adulto para ter tempo para a criança. E tem que ser ao contrário. A gente tem que dar um tempo da vida de adulto e brincar também. Ah, não tem muito tempo. 5 minutos que você parar ali, brincar, sentar, interagir com a criança vai ser válido. O que eu gosto sempre de orientar é que o brincar sempre tem um objetivo. Então a ideia é sempre você aumentar esse tempo do brincar. Ah, a criança ficou com um brinquedo hoje por 5 minutos, então vamos ficar com esse mesmo brinquedo por 6 minutos e aí você vai aumentando, vai ficando mais tranquilo para o adulto também, porque o adulto tem dificuldade de sair do concreto e entrar no mundo lúdico. E é difícil as crianças pararem muito tempo com a mesma atividade, é muito difícil para elas se concentrarem, né? Isso pode ser um problema? Uma criança que você vê que, por exemplo, pegou um brinquedo, 2 minutinhos, já jogou aquele brinquedo, já não quer. Isso pode ser um problema? Pode. A gente tem que levar em consideração que cada criança, cada faixa etária tem um tempo certo de tolerância e de atenção. Mas é sempre ideal com que a gente estimule cada vez mais. A criança que troca muitas vezes de brinquedo, ela tem uma dificuldade de terminar o brincar. E isso lá pra frente vai se tornar um problema também, porque ela vai entender que tudo que ela começa, ela não precisa terminar. E é uma das coisas que eu falo muito para os pais. A gente precisa entender as etapas do brincar. É escolher o brinquedo, brincar, nem que seja 2 minutos. Brincou 2 minutos? É guardar, porque a gente vai finalizar a brincadeira também. Então, o brincar é muito aprendizado para a criança. Então, a criança que troca muito de brinquedo, ela vai ser estimulada. Ah, eu posso trocar o tempo todo, eu não vou prender a minha atenção e eu não vou conseguir concluir algo. Entendi. E ela tocou num ponto crucial, né? Essa questão hoje, por exemplo, gente, fala a verdade, Babi, não existem mais brincadeiras como hoje. Você praticamente não vê mais as crianças na rua igual nós vivíamos, né? Brincando ali nas telas o tempo todo. Então eu acho que tem sim, sempre que puder, reservar esse espacinho aí, esse momento para brincar com a criançada, né? Principalmente quando ela precisa de estímulo. Nós temos mais um vídeo, é isso? Temos mais um vídeo. Vamos assistir aqui rapidinho. Ai, que lindo. É teu paciente? É meu paciente. E é exatamente trabalhar esse tempo de atenção. Então, ele é uma criança, assim como várias outras crianças, com ou sem diagnóstico, tem uma dificuldade de tolerância e da espera. É a minha vez, é a sua vez. Então, a gente precisa entrar no mundo da criança. É sem deitar no chão, se for preciso, inserir um brinquedo que essa criança gosta. Ali tem o Bob Esponja, então eu trouxe o Bob Esponja para terapia. Se eu tirasse, talvez ele não ia brincar
de forma tão leve, de forma tão produtiva. Então é entrar, sentar no chão, se jogar, brincar mesmo de disputar. Ali a gente estava disputando, eu, o paciente e o Bob. Então é a criança entender que no brincar ela também vai perder. E as crianças que não brincam, você acha que elas podem ter um atraso no desenvolvimento futuro? Sim, é muito comum crianças preferirem brincar de forma isolada. A gente tem a fase que a criança vai brincar de forma mais isolada, aí de uns um aninho até uns 2 anos, a criança vai preferir brincar sozinha. Mas a partir dos 2, 3 anos, ela já começa a se aproximar mais da criança, a olhar o que a outra criança está brincando. Então, crianças que vão passando, vão crescendo, vão ficando mais velhas e preferem ficar sozinhas, brincar sozinhas, é necessário buscar uma ajuda, porque muitas vezes tem algumas questões sociais e até motoras, cognitivas, que se a criança não está dando conta do brincar, e fica mais difícil com a outra pessoa. Então, se a outra pessoa consegue e eu não, eu vou me afastar, assim como todo mundo na vida. E isso é ruim, né? Porque você acaba também gerando um adulto egoísta, né? Eu ouvi uma vez um vídeo da pessoa falando assim, a criança não gosta de dividir o brinquedo, tá tudo bem, porque você gosta de dividir suas coisas. Eu queria a sua opinião sobre isso, porque às vezes eu falo pra minha filha, você tem que dividir e tal, e ela fala, mãe, mas eu não quero. E eu falo, tá certo, tá errado, como é que a gente conduz nesse momento, assim, do brincar, né? Às vezes, claro, dividir um brinquedo ou até alguma outra coisa que não seja brinquedo. Tudo tem o meio termo, é sempre o meio do caminho. Eu não sou a pessoa que vai falar assim, não tem que dividir, e tem que dividir 100%. Nós realmente temos as nossas coisas que muitas vezes é difícil a gente dividir e compartilhar, mas socialmente a gente sabe que a gente precisa compartilhar muita coisa. Então é realmente brincar para a criança entender que ela vai ter que dividir algumas coisas. Então eu vou dividir meu brinquedo, aquele brinquedo é meu, então eu vou ter que ensinar para aquela criança que o brinquedo é dela, mas que tá tudo bem a outra pessoa usar. E conforme a gente vai privando a criança de compartilhar, a gente vai fazer com que ela entenda que é normal não compartilhar itens, objetos, coisas suas com as outras pessoas. Então tem que incentivar a compartilhar, mesmo que seja difícil para você convencer ali a criança. Porque, olha, a minha filha é linha dura. Ali para convencer alguma coisa é complicado. E é difícil mesmo, porque a criança tem um apego material. O ser humano tem um apego material. Então, cria memórias, talvez com objetos, com um bichinho de pelúcia, com uma boneca, um carrinho, que, pai, eu entendo que aquilo é meu, então eu não quero. Mas eu tenho que entender que, vai voltar para mim. É meu, mas eu posso dividir, assim como a outra criança também pode dividir o brinquedo dela comigo. Muitas vezes a criança não quer dividir, mas quer o brinquedo da outra criança. Então isso é um ponto muito importante. Então, você quer? Então vamos dividir também. É isso. É isso aí. E assim, você atende lá no seu consultório casos específicos? Sim. De crianças? Tem crianças com diagnósticos e crianças sem diagnósticos que tenham só algum atraso específico no desenvolvimento infantil. Mas tem crianças com autismo, TDAH, apraxias, síndrome de Down, paralisia cerebral. Então, todos os diagnósticos que podem alterar o desenvolvimento infantil, a gente faz os atendimentos. Vamos ver mais um vídeo que tem aqui pra gente assistir aí. Vai me falando aí, o que é uma atividade? Aqui é o brincar. Então, a gente usa como base o brincar. E o que é bom e importante a gente lembrar é que o brincar não precisa ser algo muito parado, muito engessado. É trazer elementos diferentes. É um painel simples de letras. Então, a gente cria novas experiências para a criança dentro do que ela gosta e tem interesse. Então, não adiantava eu pegar só o painel e ficar pedindo para a criança encaixar. Porque isso ela já sabe ou já tem muito conhecimento e perde o interesse. Então, criar estratégias. Como eu falei, a gente não precisa ter o brinquedo mais caro, mas a gente pode criar maneiras de brincar com uma bola. A gente tem 1000 maneiras de brincar com uma bola. Então, a gente pode adaptar o que a gente tem em casa. Muitas vezes a gente fala, eu não tenho brinquedo, eu não posso brincar, eu não consigo brincar porque eu não tenho o recurso.
A gente pode brincar em casa, na cozinha, pode brincar de cabana, pode criar novas experiências em casa, sem contar os lugares fora de casa também, que são ricos em experiências para criança. Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando das inúmeras experiências perigosas que eu já criei dentro de casa. Tudo que você pode imaginar. Descendo, não, quando eu era criança, na minha mãe, descendo no corrimão, sabe aquele corrimão de madeira, assim, descia ali, que se podia acontecer de cair, já era. Colocava o colchão na escada também e escorregava. Descia. Todas as mesinhas de centro da minha mãe viravam escorregador, que elas eram grandes, arrancava as duas pernas. Meu Deus. Gente, olha, cada coisa. Mas é uma delícia a gente lembrar. É claro que a gente hoje tem uma coisinha mais assim, né? A gente é mais metódico com nossos filhos. Sim. Como que a gente conseguiria, assim, introduzir de uma forma bem leve, dentro da nossa rotina, que é uma loucura, né? Mas esse tempo de brincar? Ó, normalmente pegar o tempo que é mais tranquilo para o adulto ou liberar um período da noite que você chega em casa. Então não chega, já faz o que tem que fazer, deixa ali o horário que a criança vai tomar um banho, vai jantar, para você introduzir um momento para você ficar com ela. Claro, não precisa ser a brincadeira mais agitada, porque a criança vai logo dormir. Ou então você dedicar o final de semana, se é difícil durante a semana, vamos pensar no final de semana, que dá para fazer algo mais planejado, vamos sair, vamos nos divertir, mas dá para incluir pelo menos 5 minutinhos no dia a dia, isso dá. Na hora de jantar, preparar a própria comida, na hora do banho. A criança sempre está disposta para brincar, gente. A hora que for, você pode falar, vamos brincar? Gente, elas vão querer brincar. Assim, a hora do banho pode ser uma brincadeira, a hora de arrumar a cama pode virar uma brincadeira. Então, atividades do dia a dia da criança não precisam ser só obrigatoriedades. Pode se tornar uma brincadeira. Vai ser muito mais prazeroso e com certeza a casa vai ficar mais organizada porque não vai ficar brinquedo espalhado por todo canto. Eu acho que uma forma legal de você usar, claro, depois de um pouquinho mais velha, são jogos, né? Porque ali, às vezes a pessoa, o pai fala, tô cansado, não sei brincar, não sei o quê. Mas você pega um jogo, você consegue brincar tranquilo, ali até naquele ambiente mais sentado, se for um horário à noite, você não estimula muito a criança. E é muito legal, né? Porque tem tantos jogos. Nossa, até os que a gente jogava antigamente. Ainda tem hoje um monte. E aprende também, todo mundo junto ali. Tem vários jogos que você trabalha a inteligência, o raciocínio, a questão financeira, né? Como guardar. E sabe o que eu acho legal? É que, assim, brincadeiras, o lúdico, ele é muito bom para assimilar o conteúdo que está sendo passado. A todo mundo, por exemplo, se você colocar aqui uma palestra, com 2 horas uma pessoa falando a mesma coisa, até o final, chega uma hora que você vai estar meio que assim. Se for de uma forma interagindo, um teatro, por exemplo, eu tenho certeza que você vai conseguir assimilar esse conteúdo. Então, é incrível como o brincar e o lúdico faz com que o conteúdo seja assimilado de uma maneira mais forte, né? A gente aprende brincando e a gente aprende por repetição. E o brincar nada mais é que a criança repetir movimentos. Então, a criança vai repetir, às vezes, a mesma brincadeira. Ótimo, ela vai absorver cada dia algo diferente. Então, naquele dia ela brincou com uma bola, ela entendeu que ela pode pegar a bola assim, ou ela pode pegar a bola assim. Então é aprendizado. O brincar é aprendizado para a criança. Ela aprimora suas habilidades motoras, mais finas, e tudo brincando para que ela tenha mais autonomia e independência. Mas vai brincar por brincar? Não, eu vou brincar para que ela consiga comer sozinha, ter as habilidades para se vestir sozinha, para se relacionar bem com as pessoas. Então é brincar justamente para aprender e para que lá na frente ela consiga realizar tudo com mais independência. Qual que é o melhor tempo? Ou, né, deixa eu ver se eu formulo melhor isso. Quanto de tempo é bom deixar a criança na tela? Porque, gente, querendo ou não, eles vão pedir para assistir um desenho, para ver um filme e até para brincar no celular um pouquinho, que eu acho que tem ali dentro do contexto uma quantidade ok. Como é que a gente pode ter isso aí bem elaboradinho, bem equilibrado para brincar, mas ainda ter esse tempo gostoso de tela também? O que a gente tem que ter na nossa cabeça é que na realidade que a gente tem hoje é impossível a gente ficar sem telas. O pessoal fala muito, tem que ficar sem telas. Não existe. A gente está na tela o tempo todo. A gente mexe o tempo todo na tela e a criança vai ter esse interesse também. Então, que a gente tem uma tabela para seguir de tempo da Organização Mundial da Saúde e o começo que a criança pode inserir a tela é a partir dos 2 anos. Então, antes disso, eles orientam que não tem que ficar. O
O que eu gosto de dar uma dica é usar a favor do adulto, usar de forma estratégica. Preciso resolver algo no meu trabalho. Ai, vamos assistir um desenho? Ai, preciso arrumar a cozinha. Ai, vamos assistir um desenho? É um tempo que você vai precisar estar mais distante da criança e você pode ofertar. Porque não adianta falar aqui que para tirar a tela que não tem como hoje em dia, mas é sempre na medida certa, não deixar de passar aí de 10 minutinhos, é o que eu sempre oriento, e não deixar no controle da criança. Tá. Se a criança quer ficar com o celular ou ficar com o controle, a gente tem que fazer ela entender que o controle não é dela. Então, muitas vezes a criança fica no celular e nem assiste o vídeo inteiro. Então, ela vai só olhar. Vai o que gerando tá uma acontecendo. ansiedade também, né? Na criança, porque é o que você falou, ela não termina nada. Exato. E os vídeos são assim hoje em dia. A gente Sim. já começa, já passa. Já começa, já passa. É. E nisso a criança entende que eu começo e não termino, e sem contar as outras habilidades que a criança não estimula. Então, muitas vezes a habilidade que eu deveria estar estimulando na hora de brincar, pegar um brinquedo, das motricidades finas, os movimentos mais finos, eu deixo de aprender no celular, porque eu só faço esse movimento. A criança não vai aprender nem colocar uma linha dentro da agulha. Exato. Não vai ter É essa, verdade. né? Então, o tempo de tela a gente orienta que seja reduzido, usado de forma estratégica para o adulto usar a seu favor, mas não dá para privar totalmente das telas. Bruna, quero te agradecer, muitíssimo obrigada, Obrigada. né, por esse bate-papo super bacana. A Bruna Tavares aqui com a gente, terapeuta ocupacional. Quero que você passe os seus contatos pra gente, por gentileza. Sim. Tem o meu Instagram, que é brunatavares.to. Tem meu WhatsApp lá também disponível. E meu canal no YouTube com muitas informações, orientações sobre o desenvolvimento infantil, que é Senta e Brinca Terapia Ocupacional no YouTube.